Fala galera, hoje estamos aqui no nosso Podiota e hoje estamos aqui com o nosso professor de Educação Física, Felipe Rodrigues, e que vamos falar sobre a trajetória dele. Meu nome é Flávia de Oliveira, Wesley Silva e Alano Marley. E vamos começar nossa entrevista aqui com o nosso professor querido, né? Como que começou, né, o seu interesse pelo esporte? Gente, bom dia, né? Primeiramente, obrigado pelo convite. A trajetória que eu tive foi mais ou menos igual de toda criança, principalmente aqui no Brasil, né? Eu tive muita influência do meu pai, principalmente, mas foi com o futebol mesmo. Hoje em dia vocês veem que é bastante o esporte, né, que eu englobo, mas no início mesmo foi meu pai. Como todo menino, o pai sempre vai ter essa influência, tanto em time de futebol, para jogar futebol. E eu acho que quando eu iniciei, tive bastante influência dele, porque eu acho que o sonho dele, que acabou vindo para mim, foi de ser um jogador, né? Então, quando eu iniciei, eu acho que eu tinha uns 4, 5 anos mesmo, que eu comecei a ter uma noção de que era futebol em si. E eu comecei a jogar mesmo na minha rua, no meio dos adultos, eles deixavam lá eu jogar com eles. Óbvio que quando joga com a criança, eles têm um pouco mais de cautela, né? Mas já ter iniciado no meio dos adultos para pelo menos brincar um pouco de futebol, eu já acho que já foi uma boa influência para minha trajetória depois de lá, né? E o senhor já jogou algum time profissional, já treinou, alguma coisa assim? Profissional, eu acho que só o Anjo do Céu, mas já foi no final, né? Mas se for para dar início à trajetória toda, eu comecei mesmo como escolinhas de bairro, né? Comecei bastante pelo meu bairro mesmo, jogando nas escolinhas. Aí a gente foi ganhando alguns títulos e tudo mais. Aí meu pai viu que eu tinha potencial e me levou para fazer algumas peneiras em alguns clubes, né? Só que nessas peneiras eu acho até que eu fui bem, mas não vem ao caso assim, mas não passei. Então eu consegui acabando uma vagazinha no Verdes Mares, que é um clube que é filiado com o Vitória da Bahia, né? E eu competi o Campeonato Cearense por lá aos meus 14, 15 anos. E foi lá que eu consegui ganhar um pouco de nome aqui no Ceará, para poder até, quem sabe, jogar fora, né? E por que o senhor não seguiu essa carreira profissional? Pronto, como eu falei da questão desse clube, né, o Verdes Mares, eu joguei o Campeonato Cearense, fui bem, apesar de não ter feito nenhum gol, né? Mas só que os jogos em si, a gente foi bem, eu me destaquei diante do clube. Só que quando a gente foi desclassificado do Campeonato Cearense, a base inteira da minha categoria, que era o Sub-15, que, para explicar para quem não sabe, Sub-15, Sub-17 é de acordo com a idade, tá? Então eu tinha na minha faixa dos meus 15. Aí quando a gente finalizou, foi eliminado, aí o técnico e o diretor, o presidente, eles acabaram a nossa categoria e deixaram só o Sub-17, que viria jogar o Campeonato Cearense também já no temporada seguinte. E eles me subiram, eu fui o único garoto que subiu do 15 para o 17 na época, porque o plano deles, o presidente depois terminou o Sub-15, acabou todo o Sub-15, eles me chamaram para conversar, chamaram meu pai para conversar, e a trajetória que eles queriam que eu tivesse, como o clube era afiliado com o Vitória da Bahia, é que eu competisse pelo Sub-17, naquele ano ainda, já com mais mesmo com 15, mas poderia, né? E quando finalizasse, que a competição terminaria mais pro fim do ano, eles tinham plano para no mês de março, abril do ano seguinte, que eu viajasse para Bahia para poder fazer uns testes, uma semana de teste lá, para quem sabe ficasse lá no clube, né? Só que eu passei, uma época ainda, antes de começar a competição 17, eu joguei pelo Sub-17, só que teve alguns problemas familiares que acabou que me afastou. Aí foi uma questão mais da minha juventude mesmo, né? Quando a gente é um pouco cabeça dura nessa idade, a gente acaba não pensando direito, tipo no momento de raiva, estresse e tudo mais, a gente só age por impulso. E eu acabei tendo uma discussão com meu pai, que envolve a dança, né? Mas que a gente pode até falar depois um pouco, mas envolveu a dança. E por conta disso, acabou que eu me revoltei com meu pai na época.
por um motivo besta. Hoje em dia eu admito, eu já pedi desculpa ao meu pai, ele também já, apesar de se lamentar bastante pelo ocorrido, mas ele me entende um pouco porque eu fiz aquilo, mas por conta desse entendimento, por rebeldia, eu parei de ir pros treinos, zerei. Então me afastei do clube, pedi dispensa e não virei profissional por essa questão, por ter desistido. Porque, segundo até o presidente Led disse que eu tinha bastante potencial e estava até triste por eu ter parado, né? Mas aí dos meus 15 aos 18 eu parei zerado mesmo de jogar futebol, foquei só nos estudos. Foi aí que eu vim pro Anjos do Céu. Mas por conta de ter parado esses 3 anos, acho que me prejudicou bastante, porque perdi ritmo. Quando eu voltei nos meus 18, eu não era o mesmo jogador dos meus 15. Então, quando voltei aos 18, eu ainda jogava bem, graças a Deus consegui ganhar titularidade lá no Anjos do Céu, mas não consegui apresentar o mesmo futebol que me destaquei dos meus 15. Então, a gente foi regular por um tempo, mas não conseguia me destacar a ponto de virar profissional. Então, eu acho que a minha maior perda foi nos 15 mesmo, certo? E então, depois do sonho do futebol, o senhor migrou pra dança? Foi meio a meio. Como eu posso dizer assim, tipo, minha família nunca aceitou, porque questão da dança, né? Porque era um hobby mesmo, era uma questão que eu fazia bastante com meus amigos, a gente tinha formado um grupo de dança, dançava, só que minha família nunca aceitava. Mas por quê? Porque eles achavam que eu queria ser um dançarino profissional, sendo que a maior questão de futebol foi um sonho do meu pai que migrou pra mim, né? Pra virar jogador. Só que quando ele viu que eu dançava também, ele meio que sentiu uma ameaça, mais o meu pai, mas minha família em si não curtia que eu dançasse. Então, eles achavam isso uma ameaça. Então, foi por conta disso que um certo dia, pra englobar os dois, né? Porque eu parei de jogar futebol segundo a dança, que eu nunca faltava treino, eu sempre fui um jogador que fazia tudo certinho, treinava corretamente, não faltava treino. Então eu sempre fui bastante regrado com futebol. Mas um certo dia eu tive uma apresentação importante de dança e eu pedi para faltar pelo menos esse único dia para poder dançar. E ele não aceitou. Disse que eu não ia ter futuro nisso, na dança, e que se eu começasse a trocar dança por futebol, eu ia perder o meu sonho e tudo mais. Então, por essa revolta e tudo mais, aí a gente acabou discutindo. Óbvio que não é correto isso, né? Mas a gente acabou discutindo e acabou que eu, por raiva, parei o futebol para seguir na dança. Mas sempre com isso na cabeça, que eu não queria ser um dançarino profissional e tudo mais. Era um hobby que eu gostava, porque eu me divertia com meus amigos, né? A gente tinha nosso grupo de dança, nós tínhamos nossas apresentações, que pra galera de Fortaleza sabe, dos Cucas, da Beira-Mar. Então a gente tinha esses locais que era bastante importante que a gente apresentava. A gente já apresentou pro governador na época, que era o Camilo. A gente já fez a apresentação de dança para ele também. Só que sempre como um hobby. Óbvio que a gente acabava ganhando algumas coisinhas por fora, né? Tipo, como cachê. Mas sempre com esse pensamento que não era a dança que eu poderia seguir. Era mais porque eu gostava, porque as amizades que eu conquistei na dança, eu tenho algumas até hoje. A gente, por conta dessas apresentações, teve um nome bem conhecido aqui no estado, né? Então a gente teve uma influência legal aqui na época, mas foi isso que me fez sair do futebol na época. Mas que eu acho que, por conta de certos acontecimentos, eu acho que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Então eu não me vejo hoje em dia como se eu tivesse virado um jogador profissional. A vida que eu tenho hoje, eu não trocaria por nada, né? Óbvio. Porque eu tenho meu filho, consegui me formar na área que eu acabei querendo, com um certo momento da minha época de estudo. Mas a aprendizagem que eu ganhei na dança, eu acho que teve bastante influência também nessa questão. Bom, como você disse, né? Você teve uma trajetória no futebol e tudo. Mas você também teve um pouco da trajetória da dança. Como é que o que te motivou a iniciar na dança? O que me motivou, eu acho que não sei se é diferente de alguns colegas da minha época, mas foi um DVD
de uma competição de dança que é bastante conhecida, que é o Red Bull BC One. Ele é do ano 2005. Na minha época era uma febre, assim, todo mundo parava para assistir esse DVD, porque achava bastante legal mesmo, era algo novo, né? Aí eu assisti com meus amigos também, né? A gente acabou pegando gosto. Então a gente viu que essa competição em si era só de um estilo de hip hop em si, era dança de rua, né? Então cada um gostou de um estilo em si. Eu gostei do breaking, um amigo meu gostou do pop, outro gostou do rock. A gente acabou desenvolvendo o gosto por conta desse DVD. Então, como cada um gostou de um estilo, a gente conseguiu misturar e seguir. E aí a gente foi evoluindo e conhecendo pessoas novas. Por isso que a gente foi crescendo. Eu acho que para tudo na vida, contatos, amizades ajudam bastante, né? Amizades certas, óbvio, né? Mas só que para a questão da dança, os locais que a gente acabou conseguindo chegar, algumas amizades que a gente teve, tipo, eu tive algumas amizades que eu acho que foi as mais importantes para mim crescer na dança, foi quando eu comecei a andar na Beira-Mar, ali no centro não vou lembrar agora, Centro Dragão do Mar, pronto. Lá tem uma roda de hip hop lá, todo final de semana, e a gente sempre chegava lá, por mais que a gente não soubesse fazer nada, mas a gente tava lá. Por quê? Porque quando a gente queria estar no meio do movimento lá da dança, a gente sempre andava lá. Então a gente não era os excluídos, mas a gente, como era os que menos sabia, e muita gente lá já era da dança há muito tempo, então eles tinham seus grupinhos. Então acho que isso foi ajudando a gente, porque quando começou a chegar outras pessoas também que começaram a se interessar para dança e estavam deslocadas, a gente puxava para ficar amigo. Foi aí que a gente formou o nosso grupo, os desleixados, né? Por causa que era eu, mas no final, né? Foi eu e mais 2 colegas mesmo, próximos meus. Aí a gente puxou mais 2 lá, que tava começando a conhecer a dança também, mas eu acho que cada um conseguiu englobar de uma maneira. Vou citar os nomes, mas vocês não vão conhecer mais. Se eles chegarem a ver, um salve pra eles. O Lindenberg, que a gente chamava de Fofão, que a gente sempre coloca apelidos assim, né, pra cada um. Então a gente chamava de Fofão. Ele tinha nada a ver com a dança, ele era do exército, mas só que ele começava a encostar lá e gostava, então a gente começou a ensinar ele e ele começou a gostar. Então ele acabou virando nosso parceiro no grupo, mas também o nosso administrador, porque a gente conseguiu certos cantos para apresentar por conta dele. Porque uma coisa que é muito difícil para quem dança é espaço para ensaiar. Não tem lugar, mas a gente ensaiava até no chão de concreto que tivesse, a gente ensaiava. Mas quando ele chegou, a gente conseguiu fechar a parceria com os Cucas. A gente saía daqui, da Messejana até a Barra do Ceará para ensaiar, porque ele mora por lá, então ele conseguiu fechar a parceria de lá. Mas aí as apresentações a gente fazia todos os Cucas. A nossa primeira apresentação importante, que foi na 10ª Bienal Internacional do Livro, que foi no Dragão do Mar, ele que conseguiu. Com o governador foi ele que conseguiu. Então acho que cada um englobou de uma maneira, mas só lembranças boas dessa época mesmo, verdade. Por mais que você tinha só o pensamento por hobby, né? Vocês nunca, ou até mesmo só você foi chamado para ser profissional, ou até pensou em querer ser profissional, não? Na dança? Como perguntou assim no global, eu em si nem tanto. Por quê? Porque como a gente tinha alguns estilos de dança no nosso grupo, o meu em si, muita gente faz até hoje, né? É o que é mais conhecido, que é o break, né? Todo mundo conhece o break, todo mundo que quer começar a dançar hip hop dança o break. Então, como a gente tinha que aprender os outros estilos por questões de coreografia também, então eu não evoluía o meu estilo em si, que era o breaking. Então, como vários dançarinos, principalmente aqui de Fortaleza, evoluíam deles, então eu não me destacava no breaking. Então eu tinha total consciência disso. Mas como o nosso grupo em si englobava vários estilos, então eu tinha uns colegas que eles sim tinham como virar profissionais. Eu acho que se fosse para virar profissional, era o grupo.
O grupo, por quê? Como eu disse, a gente foi criando um nome aqui. Por quê? Porque sempre que vão falar de grupos de hip hop, vão pensar principalmente nos de breaking, que são os mais conhecidos. São vários grupos de breaking que a gente tem em Fortaleza. Mas quando vai diversificar o hip hop em si, que vem o lock, o pop, o breaking, o crumping, que já engloba vários outros estilos no hip hop, a gente tem poucos aqui em Fortaleza. Poucos mesmo. Então, eu acho que isso destacou a gente. A gente ganhou nome, a gente conseguiu fazer uma ajuda aqui pra galera do Santa Fé, ali no ABC do Cajueiro Sorto, vocês sabem, né? Começaram a ensinar dança lá também, foi a gente que englobou lá, deu início. Começamos a fazer apresentações no interior e tudo mais. Só que eu acho que isso foi o mais próximo da gente pensar em se tornar um grupo profissional. Eu acho que o que mais veio próximo para mim, na minha cabeça, da gente virar profissional, acho que foi o evento que a gente criou. A gente criou um evento que se chamava Impacto Urbano. A gente aproveitou demais a nossa parceria com o Cuca. A gente fez na Barra do Ceará, conseguimos um edital que nos deu uma quantia bem legal mesmo, uma quantia muito boa para a gente criar o evento. O evento a gente conseguiu fazer o primeiro ano, conseguimos levar uma emissora de TV lá para poder fazer a reportagem. Óbvio que não era uma grande emissora, eu acho, não vou lembrar agora de cabeça qual é, mas foi uma emissora que fez a reportagem lá. A gente conseguiu boas parcerias com a Abdul Jabal, que é uma grande marca mesmo, que a gente conseguiu parcerias para premiar alguns participantes. Conseguimos fazer um edital lá que levou grupos de todo o Ceará, mandaram vídeos pra gente querendo participar do nosso festival, e a gente teve que selecionar porque não dava para colocar todo mundo. Conseguimos fotógrafos profissionais para divulgar o evento. Então, o primeiro ano de evento foi grandioso. E quando fomos para o segundo ano, que esperavam bastante da gente, a gente conseguiu, por mais que não tivesse dinheiro, mas conseguimos um segundo edital. Não sei como a gente conseguiu, mas conseguimos um segundo edital. Aí a gente conseguiu trazer gente do Brasil inteiro, queria participar. A gente conseguiu trazer um grande nome que eu não franquejara, quis participar. Muito nome grande quis participar do evento. Então, a gente teve um nome bom aqui. Por quê? Porque eu acho que o evento maior que tem aqui em Fortaleza é o FCH, que é o Festival Cearense de Hip Hop. Não tem como competir com o FCH. Mas fora o FCH, não tinha mais nada para acontecer aqui em Fortaleza de outro evento de hip hop. E quando chegou o nosso, grandeou bastante o nome aqui do hip hop em Fortaleza. Então a gente conseguiu trazer nomes que saímos do primeiro ano só no Ceará para nomes do Brasil inteiro querendo participar do nosso evento. Eu lembro que a gente fez amizade com até um rapaz que ele mandou mensagem do nosso direct do grupo lá dizendo que queria participar. A gente conseguiu um dinheiro por fora e ele falou: se eu conseguir o dinheiro da viagem e vocês me coloquem algum canto aí que eu quero participar mais da evento de vocês. Então ele foi e veio, a gente deixou na casa do Fofão, do amigo nosso lá, e ele dormia lá, comia lá, quase virou da família também. Então eu acho que eu não troquei o futebol pela dança, mas ter ficado na dança me ajudou em vários valores nessa questão, porque as amizades que eu consegui lá dentro do hip hop, da dança em si, eles acabaram me trazendo alguns frutos importantes que eu levo até hoje, como a amizade, parceria, que a gente pode ajudar o próximo e tudo mais, tanto como a gente ajudava alguns, como eles também nos ajudavam. Então eu acho que não foi um erro. Óbvio que a gente tem um pouco de arrependimento, não tem como, a gente poderia ter virado jogador profissional ou não, mas eu acho que ter seguido essa trajetória, ter passado pela dança, eu acho que teve os seus valores sim, eu acho que ajudou bastante, mas eu acho que é isso. No início assim da sua dança, que você também estudava, né? Você sempre pretendeu ser professor? Professor de educação física não. Eu acho até engraçado essa história por causa que não tem um cara, né? Mas eu queria ser professor de história. Eu queria ser professor de história.
Mas eu acho que era porque eu só tirava nota boa. Era a matéria que eu mais tirava nota boa. Eu só tirava 9 e 10. 9 e 10, 9 e 10, tirava só nota boa. Então eu acho que eu levo um jeito pra isso aí. Eu quero ser professor, só não sei que matéria. Então, eu sou bom em história, eu acho que eu sou professor de história. E aí, eu acho que a influência de ser professor, eu acho que foi da escola mesmo. Vários professores que hoje em dia são meus colegas de trabalho, eles me ajudaram bastante na época de aluno, então eles me fizeram brilhar os olhos para ser professor. Aí acabou englobando essa questão de história, né? Mas o que me fez mudar para educação física, eu acho que foi numa feira das profissões, que é na UFC. A gente foi lá visitar. Aí o que é que tem a feira das profissões? Eles mostram um pouco como é o curso de cada disciplina e tudo mais, para você ver se você é compatível com ela, se você vai realmente, quando entrar lá na faculdade, vai querer fazer. Porque muita gente entra numa certa faculdade achando que é de um jeito, é de outro, acaba perdendo um certo tempo da sua vida porque quer trocar, não curtir. Não discrimino isso, você tem que procurar o que você gosta mesmo. Mas eu acho que isso ajuda bastante o efeito das profissões, para você ter uma certa noção, né? Então, quando falaram um pouco de como seria o curso de história, eu acho que não era compatível comigo, com a minha personalidade mesmo. Eu acho que não dava para mim. Então eu fui procurar outros cursos, né? E quando eu fui para educação física, eu acho que até o jeito da galera apresentar a educação física para mim me encantou. Então eu brilhei os olhos demais para educação física, de verdade mesmo. Então, quando eu tive essa oportunidade, eu agarrei. Eu fiz o Enem, né? Graças a Deus o Enem salvou bastante. E consegui ser aprovado 100%. Nunca paguei nada na faculdade. Fora Xerox. Vocês vão pagar Xerox até sei quando. Mas a faculdade em si, o curso em si, nunca paguei. Graças a Deus eu dei essa sorte aí de nunca pagar a faculdade, mas graças a Deus consegui entrar no meu curso, me deu bastante alegria, né? Porque sei vocês, mas quando vocês me vêem dando aula, tá aqui com vocês, é uma coisa que eu gosto. A área da educação física em si não trocaria por nada, não. Dentro do hobby da dança, você não continuou sendo dançarino profissional por conta de oportunidade? O grupo não conseguiu alguma oportunidade boa financeira ou só por desistência mesmo? A questão de eu ter parado de dançar foi um certo problema interno no grupo. A gente começou, como eu falei, C5, né? Só que aos poucos a gente foi se separando. Um saiu, o outro saiu, acabou o grupo ficando com 3. Eu, um certo colega e o Fofão. Sempre o Fofão. O Fofão é o melhor que tem. Até hoje, se eu vejo ele. Mas teve certa pessoa do grupo que eu não consegui me entender mais com ele. E acabou que por conta desse problema entre eu e ele, acabei saindo do grupo e foquei nos estudos. Porque eu acho que eu já estava no 3º ano, então eu queria educação física. Eu acho que juntou uma questão à outra. Quando eu saí do grupo em si mesmo, eu parei 0 mesmo de dançar e não consegui mais voltar para dança, porque o grupo mesmo, o nosso grupo, que é o Força Urbana, era como a gente se chamava, a gente era o que me motivava a dançar, era o grupo em si, nossas apresentações, tudo mais, é o que eu mais gostava. O clima do nosso grupo era bom, mas quando chegou nesse ponto, então perdi a vontade de dançar em si, né? Só que eu acho que isso que foi o que me fez não ter mais nenhuma chance de ser dançarino profissional. Mas só que quando eu entrei na faculdade, passou uma época, a gente teve a nossa disciplina de dança na educação física, é obrigatória a disciplina de dança. A gente fez a nossa disciplina de dança e depois, quando terminou, a faculdade em si mesmo teve uma ideia de formar um grupo de dança, uma companhia de dança para a faculdade. Eles iniciaram e quando abriram uma seletiva lá para novos inscritos para a companhia da faculdade, eu entrei. Eu tive essa curiosidade de entrar no grupo e voltar a dançar. Só que não era na minha zona de conforto, porque como já era uma companhia de dança, então não tinha nada de hip hop, 0. Então eu fui já para outros estilos que não tem nada a ver com o que eu já tinha dançado.
Mas foi uma experiência ótima. Eu vivi momentos maravilhosos na faculdade, principalmente com eles. Abri meu leque na dança, né? Eu parei de dançar mais hip hop. Tive meus momentos de hip hop lá. Eles aproveitaram um pouco dessa minha habilidade. Mas a gente conseguiu dançar dança contemporânea. A gente dançou São João, foi tudo lá. Então eu achei bastante legal. Mas depois que acabou a faculdade para mim, que eu me formei, graças a Deus, e a gente estava em um momento de pandemia também. Então, quando acabou em si a faculdade, aí eu não podia continuar na companhia, porque só pode quem é aluno da universidade. Então, tive que me despedir. Então, desde essa época que eu me formei, então eu parei de dançar. Aí acabou que aqui na escola eu voltei. Mas graças a Deus aqui eu tô podendo ter minha disciplina de dança junto com os alunos, então tá sendo bem legal mesmo. Qual faculdade que você fez? A Uniateneu. Assim, foi uma surpresa. Eu sempre pensei em outra universidade, mas eu não fiquei triste por ter sido a Uniateneu. Eu consegui encontrar pessoas lá que eu tenho uma amizade grandiosa mesmo até hoje, e pessoas que eu posso considerar como irmã e um irmão. São duas pessoas que, graças a Deus, se eu não tivesse entrado lá, eu não sei como é que seria a minha vida hoje, mas eles tiveram bastante influência na minha vida, principalmente na área. Meu primeiro emprego na área da educação física foi por conta dessa minha amiga, a Clauana, né, que é a Cacau. A gente chama de Cacau por forma carinhosa. Mas foi ela que conseguiu meu primeiro emprego na área. Ela começou trabalhando lá e me chamou também. Então, se não fosse a Uniateneu, eu não tinha conseguido estar aqui hoje de uma maneira diferente. Eu acho que tive bastante influência boa lá. Teve bons professores que me ajudaram demais na minha formação. Então, eu acho que eu voltaria para lá para fazer um segundo graduação, uma pós-graduação, não sei. Mas eu acho que, com certeza, se eu tivesse... Se não, eu quero e vou fazer uma segunda graduação, uma pós, mas eu acho que eu vou fazer lá mesmo, porque é um lugar que eu me sinto bem quando eu volto lá. E como você conseguiu equilibrar, a sua paixão pela dança com a necessidade de se sustentar financeiramente? Parece até brincadeira, mas só que na época que eu dançava, que eu fazia o ensino médio também, eu era auxiliar de padeiro, trabalhava em padaria. E é difícil trabalhar em padaria, porque é de domingo a domingo, feriado, pode ser o que for, padaria não para. Então a gente tinha que estar fazendo pão lá direto. Então eu estudava de manhã e de tarde já estava na padaria. E durante esses intervalos eu tirava para ensaiar com o grupo. O único problema era as apresentações. Mas só que como o padeiro lá em si era um amigo meu, por conta da padaria ser lá na mesma rua, então eu negociava com ele. Por quê? Porque como eu estudava de manhã, tinha que ter alguém lá de manhã para ajudar, porque eu ia de tarde, porque o pão tem que fermentar para o outro dia. Então eu fazia o pão do dia seguinte e um colega meu de manhã fazia o pão para tarde. Então a gente negociava. Quando eu tinha apresentação, que eu tinha que estar fora e ir para Barra do Ceará, 2 horas de ônibus. Então eu tinha que sair bem cedo para estar lá de noite para apresentar um exemplo, né? A gente tinha que falava com ele, falava, eu te dou a diária, perguntava ao meu colega lá, te dou a diária para tu ficar no meu lugar hoje. É assim que eu equilibrava. Se eu tinha alguma apresentação, às vezes eu nem ganhava nessa apresentação. A gente, como a parceria com o Cuca às vezes era assim, a gente te dá o espaço para ensaiar, mas no dia que a gente tiver algum evento que vocês precisam apresentar, vocês apresentam pra gente. Assim que a gente negociava o espaço com os Cucas, né? Porque o espaço era ótimo, não tenho do que reclamar. Então, se eles falavam, tem apresentação, festival tal, para se apresentar nesse dia. Então, eu negociava com o colega, pega a minha diária,